Quando eu leio essa história de Ana e a sua conexão com o filho, seu filho Samuel, que após ter nascido, ela o entrega às mãos do sumo sacerdote, para que aquele menino fosse e vivesse em função das coisas de Deus. Perceba só, Ana era estéril, sofria muito pelo fato de não poder ter filhos, não poder gerar filhos. Tinha um sofrimento, uma dor. A gente vê aqui na Bíblia o choro, a lágrima, a lamúria, as orações, as penitências de Ana, que orava diante do Senhor, que se derramava em lágrimas, pedindo para que Deus lhe abrisse a madre e ela pudesse gerar filhos. E então, milagrosamente, misericordiosamente, o Senhor se compadece da sua dor e abre-lhe a madre, e ela gera então um filho. E o nome do filho reflete, o nome do filho é Samuel. E a palavra Samuel significa pedido, pedido ao Senhor. Mostrando para nós que aquele garoto era fruto de um processo. Aquele garoto representava toda uma luta de lágrima, de pedido, pedido. E agora, ela podia pegar e falar assim: este é o meu filho, e carregar ele assim, e mal deixar alguém tomar ele nos braços, mal deixar uma outra pessoa pegar. Às vezes tem mãe que tem tanto apego à criança que enciúma-se só de deixar alguém pegar, de tanto que era dela. Mas o que acontece é algo que nos surpreende, é algo que nos deixa assim estarrecido, que ela, ao invés de apegar-se à criança, ela se desprende à criança e entrega a criança no templo para que vivesse com o sacerdote. E o interessante que a Bíblia vai dizer que os filhos do sacerdote, olha só, o sacerdócio vigente eram corrompidos. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Olha só, ela entrega o menino para viver num ninho de cobras. Eu fico pensando, olha o perigo, porque os filhos dele eram corrompidos, eram gente assim que eram abomináveis perante o Senhor, que agia, que tratava com sacrilégio as coisas de Deus, tratava com sacrilégio, com desprezo ao altar. E é nesse meio que o menino vai crescer. Então, olhando humanamente dizendo, tem duas coisas aí. Primeiro, o ato de se desprender do filho. E hoje é um culto de Dia das Mães, e o Espírito de Deus me trouxe essa palavra. Primeiro, o ato de desprender dos filhos. Segundo,
é nós entendermos que muitas vezes os nossos filhos vão conviver em ambientes que a gente não tem nem ideia. Samuel foi parar lá no meio dessa rapaziada que era maior que ele, que não temia Deus, não era crente, era o filho do sacerdote, mas não servia a Deus coisa nenhuma. Fazia um monte de coisa avacalhada lá. E aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, porque quando eu olho essa história, eu me lembro da história de um rapaz chamado Ben Carson, que é um neurocirurgião pediátrico de fama mundial, crente, de origem pobre, que se tornou chefe do centro de neurocirurgia pediátrica em Detroit, um dos maiores neurocirurgiões do planeta. E a história de Ben Carson ficou eternizada nas telas do cinema, num filme chamado Mãos Talentosas. E nessa história verídica conta as dificuldades, os desafios, os problemas de déficit de atenção, de dislexia, do menino aprender nos primeiros anos de escola, de estudo, quando criança, a tal ponto do professor reprová-lo, ou dizer que ele não tinha jeito, não ia conseguir, a tal ponto dele ter um parecer totalmente negativo, um bilhete que acabava com a moral do menino. E a mãe lá, quando viu aquilo, falou: não, o professor falou que você é a pessoa mais inteligente que tem. Mas o bilhete falava tudo ao contrário. E aí eu li um texto para vocês e me veio a história do Ben Carson. Porque alguém precisa acreditar. Alguém precisa ter esse esteio. Alguém precisa ser esse arrimo de fé. Eu lembro quando eu era garoto, lá na região onde a gente mora, todo mundo quer trabalhar na CESP. Meu tio trabalhava na CESP, tinha uma vida muito boa, e minha mãe falava assim: Marco, você ainda vai trabalhar na CESP? E eu ficava bravo. Falava: imagina, como é que eu vou conseguir? Tinha que passar num concurso público. Minha mãe falava: mas você vai. E eu fiz o concurso público com 20 anos de idade, passei em 7º lugar. Então, eu me lembro dessas coisas, porque às vezes nem nós mesmos acreditamos. Nem nós mesmos acreditamos. Mas tem alguém que para nós é uma espécie de arrimo de fé. Então esse homem, o Ben Carson, se tornou um neurocirurgião pediátrico de envergadura mundial. A despeito do desdém, do descrédito, mas ali na sua retaguarda tinha uma mãe. Tinha uma mãe que nunca, jamais deixou de acreditar. Então a Ana é isso aqui, porque é um menino que nasce desse processo, e que todos nós que lemos as páginas da Bíblia, que conhecemos um pouquinho da história, sabemos que
Há muito tempo não se erguia um herói na nação israelita. O primeiro Samuel, o livro de Samuel, ele é uma continuidade da história de Israel depois dos tempos sombrios, acinzentados, de idas e vindas, de altos e baixos, de instabilidade, de um período de 300 anos de instabilidade política, espiritual da nação de Israel, que é o período dos juízes. O último grande líder que dava estabilidade, que era aquela liderança, foi Josué. Depois a história se descambou para o período dos juízes, que foi um período terrível, que não havia governo. E o livro de Juízes termina. Quem lê o livro de Juízes, vai ver que o livro de Juízes termina com uma espécie, com uma desorganização, uma entropia tão profunda. Israel entrou num marasmo, numa desconstrução tão grande, que o livro de Juízes termina com a guerra civil. Termina a nação numa guerra civil, numa disputa em que praticamente todos os homens da tribo de Benjamim são dizimados. E as mulheres das outras tribos têm que emprestar mulheres. As outras têm que emprestar homens para poder gerar filho, para poder recuperar a tribo que quase foi extinta. E é nesse cenário que vem Samuel. É nesse cenário, para ser um grande homem, para ser um dos maiores profetas que a nação de Israel já conheceu. E acontece, meus irmãos, que ele ainda é garoto. E tem por detrás dele a conexão de uma mãe chamada Ana, que sabe o preço que custou para trazer esse Samuel ao mundo. E agora Samuel está no templo, e a Bíblia diz que, como ela deu o menino para o templo, ela visita agora, de ano em ano, quando o marido dela, o Eucana, vai fazer o sacrifício, ela aproveita essa viagem que o marido faz, o Eucana, para poder também visitar o menino, para poder ver o menino. Olha que coisa. E o que eu chamo a atenção aqui é o que a gente precisa aprender com o texto, porque ao longo do ano, a Ana vai costurar, vai confeccionar túnicas, vai confeccionar a túnica para o menino. E nós precisamos ser preparadores de túnicas, que é a roupa que o menino vai usar, para quando chegar o dia dela encontrar com o menino trocar a túnica que ele usou durante o ano pela túnica nova do ano seguinte. Então, vem comigo, preste atenção no que eu quero te dizer. Ana está fazendo a túnica que o menino vai usar no próximo ano. Ou seja, existe alguém que acredita com ações concretas no futuro de Samuel.
acredita tanto e aposta tanto que ele vai. Acredita tanto no ano seguinte que ela já prepara a túnica, sabendo que o menino vai crescer. Eu quero que você aprenda a ver. Às vezes nós nos defrontamos com problemas ali imediato e esquecemos de ver o daqui a pouco. Às vezes nós nos perturbamos com problemas do presente. Às vezes nós, em nome de uma situação ali momentânea, nós sacrificamos o futuro. E eu quero que você, em nome de Jesus, nessa noite, possa sorver esta sabedoria da Bíblia, de que os nossos filhos, por si, não têm noção do que vem no próximo ano, mas eu e você já vivemos ano suficiente para saber que qualquer questão de momento passa, e o que nós temos que estar de olho é no ano que vem. E nessa próxima fase nós precisamos ir costurando túnicas para poder cobri-lo, túnicas que vão dar cobertura para ele. Eu falei para os meus filhos e falei para a Luciene que todos os dias do clamor da madrugada eu parava de frente do quarto dos 2 meninos que eu tenho, levantava minhas mãos quando eu estava voltando para a cama, 4 e pouca da manhã, estendia as minhas mãos e cobria eles com orações. Senhor, abençoa a vida deles em nome de Jesus. Eu preciso fazer túnicas para cobri-los. E por quê? Porque eles vão se deparar com o mal, eles vão se deparar com a impiedade, eles vão se deparar com coisas ruins, eles vão se deparar com tentações, eles vão se deparar com um mundo cruel, e nós precisamos cobri-los com a nossa bênção, com a nossa oração, em nome de Jesus. Nós não somos pais e mães perfeitos, não. Nós temos as nossas falhas, as nossas deficiências. Mas nós precisamos dizer a Deus que nós dependemos do Senhor, porque nós queremos que a nossa geração, que a nossa semente, seja aquela que teme e que glorifica o Senhor. E não espere que outro acredite. Não terceirize a tua responsabilidade de sacerdote. Não terceirize a tua responsabilidade. E por quê? Eu já entreguei mesmo Samuel lá para o templo. O sacerdote que se vire. O sacerdote que se vire de fazer túnica para ele. Que alguém cuide disso. Tudo bem. Não terceirize isso, pelo amor de Deus. Porque muitas vezes nós não queremos assumir certas responsabilidades e terceirizamos e queremos que o professor na sala de aula faz, e não vai fazer do jeito que você é capaz de fazer e com a responsabilidade que você tem. Ela mesmo costurava as túnicas. Interessante que quando Jesus está sendo crucificado, os soldados arrancam as suas vestes. E também arranca a túnica de Jesus. E a Bíblia diz que a túnica de Jesus era uma túnica sem costura. Costurada, cosida do alto a baixo.
E essa túnica sem costura que Jesus usava, que os sacerdotes não quis rasgar, a túnica sem costura é uma túnica difícil de fazer, é uma túnica que dá trabalho, uma túnica que você vai costurando aos poucos, e provavelmente esse é o indício de que essa túnica era feita, irmãos, pelo amor de Deus, preste atenção nisso daqui. Jesus já estava com mais de 30 anos. E a túnica que ele usava era ainda a túnica que a mãe dele fazia para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que quando eles pegam aquela túnica, eles não têm coragem de rasgá-la, de tão preciosa que é. Porque é uma túnica que dá trabalho, mas era a túnica que cobria o corpo do Senhor. Acredite! Não desista! Fique firme! Porque eu te digo como homem de Deus aqui nessa casa, nossos filhos serão uma bênção. Serão os futuros pastores, missionários, dirigentes do círculo de oração, levitas na casa de Deus, músicos. Eles serão um luzeiro no mundo para a glória do nome do Senhor, e eu creio nisso. E que se depender de mim, se depender de você, eu creio que nós iremos fazer a nossa parte. Sabe por quê? Porque vale a pena. Por mais difícil que seja, fazer uma túnica dá trabalho, porque criar filhos bem criados também dá trabalho. E eu vejo o tanto que a mãe que eu convivo todo dia, e baseado no que ela faz, eu vejo o que vocês também devem fazer para poder cuidar dos filhos de vocês. Mas é de vocês, é a túnica que vocês estão fazendo que cobre todo ano. Quando ela encontrava com Samuel, então a conexão que ela tinha, olha só, porque assim, tudo bem, quando a criança é de colo, vocês carregam, dá de mamar para ele, depois dá mamadeira, depois dá comida na boca, depois leva para a escola. Mas perceba que a conexão que a Ana tinha com Samuel era a túnica que ela fazia todo dia, mas fisicamente Samuel estava lá do outro lado. Eles não tinham contato físico, mas tinham contato espiritual da túnica que ela ia fazendo. E eu tenho certeza que eu imagino, não me imagino, não sei se é assim que faz uma túnica, mas imagina que as irmãs que fazem aquelas blusas bonitas, aquele suéter bonito de crochê, eu imagino que ela devia ter algum instrumento parecido com isso. Enquanto cada nó, cada ponto que ela dava ali no tecido da túnica, era uma oração que ela fazia. Vai dar certo. Livra o meu garoto. Estou cobrindo ele porque a nação de Israel há de conhecer um profeta. Ele vai ser um instrumento de Deus. Samuel vai ser, e cada ponto que ela ia dando ali, fazendo aquela túnica, Samuel vai ser um profeta. Nenhuma palavra da boca dele vai cair. Ele vai ser tremendamente usado por Deus. A nação, irmãos, Samuel unificou a nação, instaurou, foi um homem que reuniu numa só pessoa o tríplice ministério. Foi juiz, o último deles, findou a era dos juízes, foi sacerdote e foi profeta. Através de Samuel, a monarquia em Israel foi instaurada.
Através de Samuel, a monarquia davídica do rei Davi foi erguida pelo ministério de Samuel. Um homem que causou profundos impactos na história da nação israelita. Mas que longe da mãe, ela fazia túnica, sabendo que o menino ia crescer para o próximo ano. Quando eu encontrar com ele, ele vai estar maior. E quando ele estiver maior, eu já vou chegar com a túnica do tamanho certo para ele. Na mente, no coração de Ana, ela via projeção de crescimento dele. E quanto mais ele cresce, mais cobertura ele precisa. Quanto mais ele cresce, mais oração ele precisa. Tire um dia da semana e jejue pelo teu filho. Tire um dia da semana e jejue por ele. Fala: Senhor, esse jejum aqui é por ele, para que sobre ele repouse as bênçãos e seja cortado e quebrado todo o laço do diabo. E dá um ponto na túnica. Louvado seja Deus. E você vai ver ele crescer debaixo da bênção. Você vai ver ele crescer debaixo da bênção. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todo ano ela se encontrava com ele. E ele já esperava receber dela um presente que só ela podia fazer. Ela assumiu a responsabilidade de fazer. Às vezes eu fico pensando: por que eu tenho vontade de comer a comida da minha mãe, da avó? Meus meninos mesmo gostam do bolo que a dona Julita faz lá em Três Lagoas. E é verdade, o bolo que ela faz, ninguém faz igual. E por que tem essas coisas? Porque tem coisas que é a identidade que está naquele simples prato de comida. Está a identidade impregnado ali. Aquele sabor que você não compra na Sodier, não, irmão. Sodier perde longe perto dessas coisas que essas mães, que essas vó faz. Não é verdade? Por quê? Porque está ali a identidade. Em cima daquilo tem toda uma carga. Não é só uma... Aquilo é carregado de amor, carregado de sinceridade, carregado de bênção. Por isso que não tem nada mais importante do que a família. Por isso que nós temos que estar diante do Calvário de Cristo, crendo na vitória. O diabo não vai destruir nossas famílias. Nossos filhos não nos causarão perturbação, não. Se prepare, meu querido, porque a promessa de Deus aqui nessa noite é que você viverá os seus melhores dias pelas alegrias que os teus filhos vão te dar. Louvado seja o nome de Jesus. Querido Senhor, na tua presença eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, porque todas essas coisas é o Senhor que tem feito. Nós mesmos não somos nada, e em tudo dependemos do Senhor. Que a tua palavra, que a tua promessa, que a tua virtude, que a luz inacessível do
do teu Santo Espírito e da tua palavra possa nos alcançar e nos abençoar, para que o teu povo, para que a tua igreja, para que os teus servos sejam poderosamente abençoados, em nome de Jesus.